aqui é mais um vídeo do Guia de Estudos da Criação Web Design, onde o objetivo é sempre otimizar tempo e orientar sobre os caminhos interessantes para conseguir avançar no seu conhecimento sobre Web Design. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre uma parte, né, do conteúdo, que é na criação de propostas e tal. Aí tem uma parte que é referente aos opcionais que eu de vez em quando mando nas propostas, né? Esses opcionais, eles podem ser, na verdade você vai sentindo, né, de acordo com o que você vai conversando com a sua prospecção, né, a pessoa que está te consultando para um possível trabalho e tal. E aí você vai sentindo se ele vai precisar de algum opcional à parte quando você enviar a proposta, porque o que acontece? De vez em quando ele vai falando muitas coisas e tal, né, que ele gostaria, né, no projeto, mas só que ele não tem noção, porque assim, a gente tem que partir do pressuposto que todo cliente é leigo, né? Então ele não tem a noção de que cada item lá que ele vai pedindo, né, vai impactando de forma intensiva no tempo de desenvolvimento e, consequentemente, também no valor de desenvolvimento. De repente, ele faz um contato inicial, né, achando que, eu quero, sei lá, um e-commerce, né? Pô, um e-commerce tem diversas dimensões de e-commerce, tanto, né, alguma coisa bem básica com os recursos essenciais para você efetuar uma venda, como alguma coisa completamente automatizada, né, de vinculação de produtos através de análise de histórico de pedidos que são registrados e faz a vinculação automatizada. Então, quer dizer, realmente fica complicado, né? Algumas conversas você conseguir captar exatamente o que o cliente quer. Primeiro que você não sabe qual é a dimensão do projeto que ele tem em mente, você não sabe também qual é a cultura dele em relação a trato, né, com tecnologia, não sabe se ele já é alguma pessoa que já fez, né, já encomendou trabalhos de tecnologia ou não, ou se de repente não tem a menor noção nem de custo, nem de processo, nem de trâmite, nem de nada, e aí fica sempre complicado. Então, para você não assustar o cliente, é sempre bom, né, ter uma conversa tranquila com ele e aí também ir sentindo, né, sentindo justamente essa experiência que ele tem e captando alguns detalhes ali que ele vai deixando escapar para você avaliar se você coloca junto na proposta principal, se você acha que de repente é alguma coisa que ele realmente não vai abrir mão, ou se você vai colocar alguma coisa separado, né, como um opcional, para de repente ele fazer o projeto, de repente a parte principal do projeto, já colocar no ar e depois ir fazendo implementações e adicionando recursos, né, que muitas vezes isso aí é uma boa estratégia também, especialmente porque acaba influenciando também no tempo, né, que ele vai utilizar o projeto. Então, quer dizer, quando o projeto está no ar, o cliente, em geral, ele acaba ficando menos ansioso. E a parte da ansiedade realmente é uma coisa que tem que ser levada em consideração, especialmente quando você está falando de projetos com ideias exclusivas, etc e tal, né? Porque de vez em quando a pessoa acha que, sei lá, você vai fazer um site em uma semana, mas não é bem assim, né? Você tem que ter um tempo de pesquisa, um tempo de desenvolvimento, tempo para trocar ideia com o cliente. De repente o cliente nem tem aquele tempo, aquela disponibilidade toda para ficar em cima contigo sobre os determinados recursos, né? Para avaliar, validar, etc e tal. Então o que acontece? Essa parte aqui do vídeo é para dar mais ou menos mostrar alguns exemplos assim, de opcionais que eu vou colocando dentro da proposta, né? A partir do momento que eu vou identificando que a proposta a ser montada realmente exige colocar separadamente. De vez em quando eu coloco tudo junto, entendeu? Mas realmente varia muito da conversa inicial que eu tenho com a prospecção, do tipo de cliente que é, etc e tal, entendeu? Então vamos lá. Voltando aqui para aquela nossa estruturazinha básica, né, de exemplo aqui, que é como se fossem HDs e tal. E aí eu vou entrar aqui na parte de propostas, né? E aí na parte de propostas, né, como eu tenho um modelo, normalmente aqui, até no material lá dessa parte aqui que eu explico um pouco sobre isso, né, isso daqui são, assim, eu dividi em diversos arquivos aqui, porque assim, inicialmente eu comecei só com esse arquivo aqui, só que ele foi ficando gigante e tal, e aí eu fui separando por assuntos de opcionais, entendeu?
Mas, claro, a organização que você vai fazer é completamente no seu critério, como você melhor entender e tal, não sei o que. Isso aqui foi da forma que eu fui criando, né, ao longo do tempo. Só que normalmente aqui nessa pasta, onde tem os modelos da proposta, você também provavelmente vai ter que eu até coloquei essa parte lá na explicação, né? Provavelmente vai ter uma pasta chamada site, né? De repente vai ter uma pasta chamada e-commerce. De repente vai ter uma pasta chamada apps, né? Ou aplicativos, né? E assim sucessivamente. Qualquer tipo de prestação de serviço que vocês façam, né? E que tenha o conteúdo da proposta, porque tem a parte da proposta principal, né? Que foi um pouco que eu expliquei lá nos textos e tal. Então, aí, se ela for variar bastante, né? Por exemplo, uma proposta de um site realmente é muito diferente de uma proposta de e-commerce, né? Eu vou explicar ali e tal, os recursos essenciais de um sistema de e-commerce, né? Cadastro de cliente, etc e tal. No site não, não vou abordar nada disso. Aplicativo aí realmente tem uma variedade mais distante, né? De uma proposta para outra e tal. Então tem que ser realmente alguma coisa bem específica, né, para aquela demanda, etc e tal, né? Mas enfim, essa aqui tá bem explicadinho lá no texto, e aí isso aqui vale mais a pena ver no próprio texto. E aí o que acontece? Aí vamos supor, eu falo lá do projeto principal. Vamos dar um exemplo aqui de um exemplo de um site, né? Tô lá descrevendo, né, site, né, o cronograma é esse, os recursos são esses, tecnologia é essa, forma de pagamento é essa, Aí eu dou o preço do projeto principal, beleza. Aí, posteriormente, o que eu faço? Eu coloco à parte o que eu acho, o que eu julgo, né, de caso a caso, que podem ser encarados como opcionais, que não vão interferir na liberação, pelo menos da parte inicial do projeto, e aí eu vou colocando como opcionais. Então vamos abrir esse primeiro arquivo aqui. Deixa eu colocar aqui nessa tela, aumentar um pouquinho aqui, só para eu lembrar aqui de alguns temas, né? Então, provavelmente eu vou colocar alguma coisa de API, né, como opcional, né, ou de repente uma migração de conteúdo de um site anterior para o site deles, porque de repente, aqui tem até um errinho aqui, isso aqui você vai, claro, melhorando aqui conforme você vai criando, né, seus textos e tal. Então, quer dizer, vamos supor, fiz o site e tal, né? Aí de repente até uma reformulação de site, né? Aí o que acontece? Na reformulação de site, de repente ele está achando que você vai fazer o site e vai migrar todo o conteúdo para o site novo. De repente não é um site tão simples assim que você possa, sabe, fazer isso sem cobrar. E aí eu coloco como opcional, para eu migrar todo o conteúdo, porque aí de repente envolve imagens, arquivos, etc e tal, custa tanto. E aí o que ele pode fazer também? Ele pode avaliar se ele tem alguém na empresa dele, se for uma empresa e tal, né? Avaliar se de repente ele vai colocar alguém na empresa dele para fazer, de repente custa mais barato, etc e tal, ou se ele realmente não tem tempo para isso, ou não tem gente para isso e tal, e aí vai contratar isso, de repente uma migração, né, de conteúdo. Voltando aqui, tem essa parte aqui, por exemplo, Facebook, o login do API do Facebook, né? O que acontece? Estou fazendo um portal e tal, ideia exclusiva e tal. Aí ele fala assim, tá, tudo bem. A pessoa tem que se cadastrar e tal, isso aqui, mas eu também quero que se cadastre com o Facebook. Ele acha que de repente é só, sei lá, colocar um ícone lá do login do Facebook e tá tudo resolvido, mas não é, né? Fazer uma integração com a API de login, aí tem toda aquela parte, né, do trabalho de você entrar na plataforma do Facebook, né, com as credenciais certas, pegar todas as instruções lá de como é que vai fazer a integração, aí fazer programar isso dentro da sua plataforma para fazer essa leitura, né, com o API do Facebook e trazer, mandar as informações de credenciais de quem estivesse logando para retornar informações. Aí, uma vez que retornou informações, você tem que tratar esses dados, depois tem que cadastrar no sistema, e aí depois tem que adaptar a sua lógica de funcionamento e liberar o visitante para alguma determinada área
do projeto, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, não é alguma coisa simples, então normalmente eu coloco isso à parte, né? Primeiro, de repente vai liberar já a primeira parte do projeto para desenvolvimento e tal, ele já vai ver funcionando e tal, e aí depois ele vai fazer essa implementação, se ele julgar necessário no primeiro momento, ou, não, de repente ficou muito caro, né, fazer com a integração com o Facebook, aí de repente ele deixa para um segundo momento, né. Então essa parte, quando você vai separando muitas coisas, aí você também acaba deixando para o cliente dimensionar a verba que ele quer gastar inicialmente, entendeu? Por exemplo, crawlers também, né, já peguei projeto de site que tem que fazer uma varredura em determinados sites e tal, para pegar informação, trazer, tratar, cadastrar e disponibilizar aquilo de uma determinada forma e tal. E assim, esses valores assim, eu coloco assim só para eu ter uma base assim do que eu pensei inicialmente. Claro, esses valores são sempre relacionados a uma estimativa de quantidade de horas que eu vou gastar para fazer esses tipos de implementações, né? Mas isso daqui também pode variar. Vamos supor, tem uma base aqui de, sei lá, 900, 1.000, 2.000 reais, sei lá e tal. De repente eu vou aumentar ou diminuir dependendo do projeto também, porque de repente vai me demandar mais tempo ou menos tempo para desenvolvimento, né? E assim sucessivamente. Aí tem um outro arquivo aqui que é interessante também, que, por exemplo, são versões adicionais que eu coloco aqui, né? Deixa eu pegar aqui. Versões adicionais. Então, o que acontece? De repente o cliente está fazendo um site, aí ele, sei lá, de repente ele, até quando ele está conversando comigo, tipo, para mim é uma coisa mega importante, né? Que é definir se de repente vai ter uma versão em inglês ou não. Aí de repente ele falou tudo comigo, então sei que, tá, eu quero esse site todo em inglês e tal. Como se fosse alguma coisa, sabe? Tipo, tá bom, então tá todo em inglês e tal. Pô, só colocar um botãozinho lá que traduz tudo. Mas não é. Dependendo da circunstância, tem que fazer toda uma estrutura separada, né, pro site. Assim, claro, não vai ter todo aquele trabalho de criação de layout, etc e tal, porque já foi feito pro idioma inicial. Mas pode ser que tenha também todo o trabalho de refazer os links e tal, com os nomes traduzidos, etc e tal, reorganizar dentro do sistema de gerenciamento de conteúdo, seja ele qual for, seja um criado exclusivamente por projeto, ou seja, utilizando algum framework e tal, que vai ter que separar, né, vai ter que arquitetar um pouco para separar as áreas, né, da inclusão de conteúdo para um determinado idioma, para outro determinado idioma, etc e tal. Então, quer dizer, dá uma trabalheira, né? Aí, normalmente, eu coloco isso também como opcional. Para cada idioma, sei lá, de repente eu coloco um percentual, né? Ou então, de repente, eu coloco um preço fixo, né? Mesma parte do mobile, né? A pessoa fala, não sei o que, eu quero um site tal, não sei o que, mas eu quero que seja visto em qualquer dispositivo e tal, que seria praticamente o responsivo, né? Então, quer dizer, ele também não imagina que, a depender até também da ideia, de repente você tem que criar um terminal até separado para a dimensão mobile e tal. Ou você pode fazer tudo com a técnica responsiva, né, que é aplicando determinadas lógicas CSS e tal para cada página individual, né? Aí realmente vai depender do tipo de projeto. Tem projeto que permite isso, tem projeto que não permite isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Suporte técnico. Na verdade tem o seguinte, por exemplo, eu falo, tem uma parte aqui de opcionais que são de servidores, de repente o projeto dele não é leve o suficiente para rodar num plano compartilhado, e aí de repente eu já vou dar uma estimativa de valores para ele num servidor dedicado ou em cloud e tal, né, coisa nesse sentido e tal, como é que é o suporte disso, tem que explicar tudo direitinho, porque de repente ele acha que é uma coisa, sabe, completamente trivial e não é, e aí realmente de repente ele vai fazer o projeto e não vai conseguir rodar o projeto, porque precisa gastar, né, uma graninha e tal, não sei o que, por mês, tipo 400, 500 reais, 600 reais, 800 reais, dependendo de como for o desempenho de processamento necessário para rodar o projeto, né? Porque de vez em quando ele vai, sabe, solicitando tantos recursos, né, ao mesmo tempo, de uma vez só, para rodar de tudo de uma vez só e tal, que ele não tem noção que isso também impacta no tempo de processamento que é necessário para rodar isso tudo, né?
Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Mídias sociais, criação de conteúdo, né? Eu tenho diversos pequenos modelos, né? Que eu já trabalho com parceria, né? Nessa parte de comunicação e tal. Então já tenho mais ou menos noção quanto é que, sei lá, um profissional de comunicação cobra para fazer uma redação de alguns links do site, né? E assim sucessivamente. Aqui, manutenção e atendimento. Esse daqui também é interessantezinho. Por exemplo, de repente eu vou oferecer para ele um serviço de backup, um serviço de suporte, né, relacionado com horas ou fixo direto e tal, né? Então eu vou sempre armazenando aqui na minha memória aqui de propostas, né? Claro, com o objetivo final sempre otimizar tempo, para você conseguir enviar bastante propostas, né? Porque realmente assim o percentual de fechamento, né, como tem muita gente oferecendo, etc e tal, realmente é muito baixo. Então, quer dizer que, sei lá, cada 10 propostas você envia, de repente você vai fechar 3, 4 e tal. Então, quer dizer, quanto mais propostas você conseguir enviar, a maior chance você tem de fechar projetos bons e tal, e maior quantidade de projetos, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui interessante para falar. De fotografia também, né? Serviço de fotografia, já tem mais ou menos pacotes montados, por exemplo, prestação de serviço de fotografia e tal, para cada, sei lá, 15, fotografia de 15 produtos é tanto, para 50 produtos é tanto, para inserir, para implementar, né? Vamos supor, ele está fazendo um e-commerce. Não tem tempo para fazer a inclusão do conteúdo e a criação dos textos, né, de cada produto, aí tem também pacote nesse sentido, né? E assim você vai organizando seus opcionais, e aí sempre colocando a parte, né, da proposta inicial. Bom, espero que isso daí serviu também para esclarecimento de algumas coisas, né, que acontecem realmente no dia a dia, né? E até o próximo vídeo. Bom, por esse vídeo é basicamente isso. Não esqueça de se inscrever no canal, dá uma olhadinha na descrição que tem mais alguns detalhes, alguns links, e até a próxima.